Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso mini curso de Excel do básico ao avançado, desenvolvido pelo PET Engenharias UFRJ Macaé. Eu sou o Lucas e hoje daremos início à nossa aula 2. Na aula anterior, compreendemos os pilares de formatação, auto-preenchimento e as operações matemáticas mais simples. Hoje, avançaremos para um dos conceitos mais importantes utilizados no mercado de trabalho, que são as estruturas lógicas. Nesta aba, focaremos em duas aplicações essenciais da função se. O exemplo 1, utilizando a estrutura simples de verdadeiro e falso. O exemplo 2, utilizando a função em cadeia, também conhecido como se composto ou se aninhado. Se vocês observarem a tela, o nosso objetivo aqui é calcular o bônus de cada vendedor com base nas metas de vendas atingidas. Então, vamos começar com o primeiro exemplo, exemplo 1. Bem, a função se permite realizar comparações lógicas entre um valor e uma condição estipulada. A sua estrutura básica exige um teste lógico, ou seja, um valor caso esse teste seja verdadeiro e um valor caso esse teste seja falso. Se olharmos o nosso modelo para a visualização no exemplo 1, a regra é clara. Se a venda for de 0 a R$ 99, o bônus que a pessoa vai receber é de R$ 50. Se for de R$ 100 ou mais, o bônus passa para R$ 100. Há uma observação importante no centro da tela, indicando que os valores de bônus devem ser trancados, né? Se forem utilizadas as células da tabela auxiliar. Mas por que isso é necessário? Bem, por padrão, quando nós arrastamos uma fórmula para baixo, o programa ele desloca todas as referências uma linha para baixo de forma relativa. Isso é correto para a coluna de venda, pois queremos que o sistema analise a linha de cada vendedor individualmente. No entanto, se não fixarmos as células na tabela auxiliar de bônus, a referência a elas também será deslocada para baixo, apontando para células vazias e gerando erros. Então, o símbolo de cifrão atua como uma âncora, né? Convertendo a célula em uma referência absoluta para que ela permaneça estática, independente do deslocamento da fórmula. Vou realizar a resolução da tabela da atividade para o aluno no exemplo 1. Bem, aqui nós começamos com o nosso igual e escrevemos se, né? Digitamos se. Clicamos em cima e aqui abre nosso teste lógico, né? A nossa fórmula do nosso teste lógico, na qual divide-se em três partes. A primeira é a expressão lógica, a segunda é o valor se verdadeiro e o valor se falso. Como nossa expressão lógica, nós devemos colocar, no caso, a venda. Então, clicando aqui, nós definimos a nossa expressão lógica que nós estamos tratando como a venda. Notem que o programa ele insere automaticamente, né, o número da nossa coluna, quando nós clicamos. Ele não utiliza o valor da venda, né, mas sim a nossa coluna. Então aqui, para a nossa expressão que nós estamos trabalhando primeiramente, que é o primeiro valor de bônus de R$50, vamos pensar, se o valor da nossa venda for menor que R$100, ou seja, de 0 a R$99, o bônus que ele vai receber, ou seja, o nosso valor se verdadeiro, é R$50. Mas se o valor da venda não for menor que R$100, ou seja, for acima de R$100 ou mais, que vai ser o nosso valor se falso. Então ele vai receber um bônus de R$100. Fechamos o parênteses. E aqui nós precisamos trancar as nossas células, como eu havia dito. E nós trancamos aqui nessa primeira do S15 e essa segunda do S16. Ao fazer isso, clicamos Enter. E no primeiro caso está certo, né? Nosso bônus, o bônus de João, no caso, foi de R$50, já que ele fez uma venda de R$50, ou seja, menor que R$100. E então, utilizando o auto-preenchimento que nós aprendemos na última aula, vamos arrastar para não precisar escrever a fórmula novamente para as outras colunas, né, para as outras linhas.
E vemos aqui que também ah, as vendas e os bônus foram corretos, né? No sentido de que Pedro vendeu R$ 150, ou seja, fez uma venda acima de R$ 100, então recebeu um bônus de 100. Mariana fez uma venda abaixo de R$ 100 e recebeu um bônus de 50. Helena fez uma venda de mais de R$ 100 e recebeu um bônus de 100. E o Lucas fez uma venda de exatamente R$ 100 e recebeu um bônus de 100, porque a condição para receber R$ 100 de bônus seria realizar uma venda de 100 ou mais. Então nós entendemos que nossa referência, nosso teste lógico para a função si está correta. Logo abaixo, temos o exemplo 2. Nesta situação, temos mais de duas faixas de bônus possíveis, o que nos impede de usar apenas uma função si simples. A regra agora determina 4 intervalos distintos de bônus. Para resolver este caso, utilizaremos a função em cadeia, inserindo uma nova estrutura si dentro do argumento falso da anterior. Novamente, aplicaremos o trancamento com o cifrão em todas as referências feitas à tabela auxiliar, de critérios para evitar erros no arrasto. Então aqui eu demonstrarei o preenchimento passo a passo na tabela do aluno. Dou 2 cliques na célula de bônus do vendedor Matheus, digito igual a C, clico na célula da venda do Matheus e coloco o primeiro teste. Se, no caso, a venda do Matheus for menor do que 100, então insiro o ponto e vírgula e clico na célula de bônus, de R$ 50. Então, insiro o ponto e vírgula novamente. Agora eu abro uma nova função si, digitando já o si, não precisa digitar igual, só escrever o si, que ele já entende como uma nova fórmula. E testo se ela é menor que 200. Se, no caso, esse valor da venda for menor do que 200, então o bônus que ele irá receber será de 100. Insiro mais um ponto e vírgula, e abro a terceira função si, digitando si. E aí eu clico aqui. Nossa venda, novamente, for menor que 300, ele receberá um bônus de, esquecendo do ponto e vírgula, receberá um bônus de 150. Mas caso isso não aconteça, nenhum dos casos ocorra, se a venda dele não for entre 0,99, nem de 100 a 199, nem de 200 a 299, for 300 ou mais, ele receberá um bônus de R$ 200. E aqui eu fecho com parênteses, a nossa fórmula, e nunca me esquecendo de trancar as nossas células. Então venho aqui no S27, tranquei, venho no S26 e tranco também. Vou no S25 e tranco também. E no S24. Com todas as nossas fórmulas feitas e as nossas células trancadas, nós podemos dar Enter. E podem perceber, que a nossa fórmula está correta e ela funcionou para todos os casos. Eu não vou querer que eu ocorra o preenchimento automático sugerido, até para poder fazer o auto-preenchimento com vocês aqui manualmente, e analisando. A venda do Matheus foi de R$ 300, então ele se enquadra no bônus de R$ 200. E vamos abaixar aqui com auto-preenchimento novamente para ver se isso ocorre para as outras vendas de forma correta. E sim, analisarmos dos outros vendedores, o bônus que eles receberam foi de acordo com o valor da venda feita, tendo sucesso na nossa fórmula. Então, essa é basicamente a diferença da função si simples
para a função C composta. A função C simples é quando nós trabalhamos com dois valores somente, né? Que seria um valor para o valor verdadeiro e um valor para o valor falso. Mas quando nós temos mais de dois valores, nós precisamos criar uma função C dentro de uma outra função C. Então, dessa forma, concluímos a nossa segunda aula. Aprendemos a estruturar a função C tanto de maneira simples quanto de maneira composta, além de compreender a importância técnica do trancamento de células por meio do cifrão. Recomendo que limpem estes campos e pratiquem a escrita da fórmula manualmente. Na próxima aula, traremos em funções de busca e referência, abordando conceitos de PROC-V, PROC-H, ferramentas fundamentais para o cruzamento de dados. Agradeço a atenção de todos. Continue acompanhando as atividades do PET Engenharia do UFRJ Macaé e até a nossa aula 3. Até breve. Avançando para a nossa última aba, trataremos do exercício da função C mais o E ou. Bem, a função E e a função OU são operadores lógicos usados para testar múltiplas condições ao mesmo tempo. Como destacado no texto explicativo, elas raramente são utilizadas sozinhas, operando quase sempre dentro do teste lógico de uma função C. Compreendamos a diferença teórica entre elas antes da nossa resolução. Bem, a função E retorna verdadeira apenas se todas as condições testadas forem simultaneamente verdadeiras, ou seja, se houver um único item falso, o resultado final será falso. Já a função OU retorna verdadeiro se pelo menos uma das condições testadas for verdadeira. Então ela retornará falso se todas as condições forem falsas. E somente se todas as condições forem falsas. O comando do nosso exercício ele exige que determinemos a situação do aluno com a situação com o seguinte critério. Se o aluno tiver média maior ou igual a 5 e a falta é menor que 6. Então a função mostrará aprovado. Caso contrário, mostrará reprovado. Então, como precisamos atender a ambas as condições obrigatoriamente, utilizaremos a função E. Então, eu demonstrarei aqui no nosso exercício como isso acontece. Clicando duas vezes aqui para entrar na nossa célula, nós digitamos a função C. Logo em seguida, como nós estamos tratando da função E, nós digitamos também o E. Podem perceber que nós não precisamos utilizar o igual para poder criar uma função, porque como ela já está dentro de uma função, não precisa. Então nós clicamos no E. E a primeira condição que nós temos é a questão da média. Então vamos clicar em média. Se a nossa média for maior que ou igual a 5, sendo essa a nossa primeira expressão lógica. E, além disso, o número de faltas for menor que 6, então você fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula. O aluno estará aprovado. Se não for nenhum dos casos, então ele estará reprovado. Aqui colocamos em parênteses para poder finalizar. E podem ver que, aqui nessa primeira situação, da Ana, ela ficou com a situação de reprovado. Por quê? Porque ela obteve, ainda que ela tenha obtido uma média de 9,67, ela teve 8 faltas. Então, como nós estamos utilizando a função E, ainda que em duas situações uma esteja correta, se a outra estiver falsa, então a situação final será de reprovado. Então, nós arrastando, realizando o auto-preenchimento das outras situações, nós viemos e fazemos a análise dos outros estudantes. No caso do Pedro, ele foi aprovado porque ele teve a média maior que 5, ficou com a média de 5,67 e teve somente 3 faltas. Então, como as duas condições foram verdadeiras, o aluno está aprovado. Da mesma forma com a Maria, que teve uma média 7 maior, ou seja, maior que 5, e teve somente uma falta. Então, contendo os dois fatores, no caso, verdadeiros, aprovado. E com o Caio e o João, ainda que o Caio ele tenha tido uma média maior que 5, de 7,33, ele obteve 6 faltas. Então ele está reprovado por conta do número de faltas. E o João
ele não conseguiu nem a média e também teve um número de falsos excedente. Então, por isso também ficou reprovado. Entendeu? Retornando, para a nossa função ou, ela é bem análoga, né? E ela funciona de uma forma, não sei se eu posso dizer, quase igual. Ao invés de nós utilizarmos o e, nós digitamos o ou, né? E damos um enter. Diferentemente da primeira situação, no qual a Ana estava reprovada, ela aqui se encontra aprovada. Por quê? Porque, como eu havia explicado, essa é a grande diferença da função e ou. Na função e, basta apenas uma das situações estarem falsas que, no caso, o aluno seria reprovado. Mas na função ou, basta somente uma das duas situações estarem certas, né, estarem verdadeiras, que o aluno estará aprovado, nesse caso, que a função já entende como um valor verdadeiro. Então, ainda que a Ana tenha excedido o número de faltas, ela conseguiu uma média maior que 5. Então, ela está aprovada. Fazendo a mesma coisa para os outros, no auto-preenchimento, nós entendemos que o único aluno que não conseguiu ser aprovado foi o João. Porque nas duas situações, né, nos dois fatores, ele, tanto na média, foi menor que 5 e o número de faltas foi maior do que 6. Igual, né? Então, ele se torna um aluno reprovado, e o único, né, no caso. Então, é basicamente isso. E dessa forma, agora encerramos a nossa segunda aula. Então, aprendemos como tratar a função C com mais e o ou. Na próxima aula, como eu havia dito, entraremos em funções de busca e referência, abordando o PROC V e o PROC H. Então, agradeço novamente a atenção de todos. Continue acompanhando as atividades do PET Engenharia FRJ Macaé e até a nossa aula 3.